Recebendo agora a Rede Jovem Pan, a notícia em destaque: o presidente da Colômbia largando, de certa maneira, Nicolás Maduro e rejeitando a possibilidade de ajudar a Venezuela em um possível combate contra os Estados Unidos. Chamar os nossos comentaristas. Você, Mota, em algum momento parecia que Petro estava solidário à causa da Venezuela, mas bastou um pedido de ajuda para ele falar: opa, pera lá, eu até compreendo as dificuldades, mas pedir ajuda aí é demais. Se não for teatrinho, é treta na esquerda, Caniato. E uma treta curiosa, porque Maduro fez um discurso convocando as tropas da Colômbia a se unirem à Venezuela e o Petro não gostou, né? Disse, em outras palavras, que quem manda nas tropas da Colômbia é ele. Ora, 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 se não foi esse mesmo Petro que fez um discurso em uma manifestação em Nova York, dizendo às tropas americanas que elas deveriam desobedecer ao presidente Trump. Verdade. Nada como um dia depois do outro. É verdade. E essas imagens que o Mota mencionou rodaram o mundo, né? Gustavo Petro participando dessa manifestação. Salvo engano, teve até o visto cancelado pelas autoridades. Você, Nelson Kobayashi, Petro largando Nicolás Maduro, que acaba ficando sozinho na caminhada, né? O que um porta-aviões não faz, né, Caniato? O que um treinamento militar no Caribe não gera? O próximo passo é o Petro lançar aí um single cantando Imagine, né, regravando, assim como já fez o Nicolás Maduro. Então é claro que à medida em que o presidente americano, que é imprevisível, vai colocando calor, vai colocando pressão, os ânimos vão se alterando. Quem estava mal-humorado começa a estar bem-humorado, quem estava muito entusiasmado com as alianças com a Venezuela dá um passo atrás, enfim, e isso não é exclusividade do Petro, presidente colombiano. Isso também acontece com outros líderes, mundo afora. Poderia acontecer mais aqui no quintal brasileiro, poderia. Eu não digo que vai acontecer exatamente da mesma forma, mas é claro que os efeitos desse porta-aviões não ficam só no Caribe. Você, Diego Tavares, a escalada de tensões entre Venezuela e Estados Unidos, Venezuela tentando seduzir os parceiros que rejeitam qualquer tipo de parceria. Olha, Caniato, eu tenho muitas críticas ao Donald Trump do ponto de vista comercial, mas do ponto de vista de um general em uma guerra geopolítica tem que tirar o chapéu para ele. Porque as estratégias de Donald Trump em relação aos conflitos do mundo, todas até o momento se mostraram muito acertadas. É sempre bom a gente lembrar, talvez essa falta de disposição do presidente colombiano, que, como disse muito bem o Mota, fez declarações aí quando foi a Nova York, declarações, enfim, atacando o presidente norte-americano, que já disse também alto em bom tom que toparia receber Nicolás Maduro em um eventual asilo político, na mesma semana em que Trump declara que o Clã do Golfo, também um cartel colombiano, como ele declarou as organizações narcoterroristas americanas, uma organização terrorista internacional. Ele dá essa bela arregada em relação ao conflito, né? Maduro perde com isso mais um aliado e está encontrando, inclusive, poucos amigos nesse momento de grande fragilidade. Eu vou repetir aqui o que muito bem disse o Nelson Kobayashi. Essa é a magia que pode fazer o maior exército do mundo, o maior poder bélico do mundo, o que ratifica mais uma vez aquela tese de que o soft power é muito bom, tem a sua importância, é claro, mas, como disse o Koba, nada como um bom porta-aviões na sua praia para mobilizar a opinião de alguns presidentes por aí. Mota, como será resolvida essa situação que envolve a Venezuela? Tantos anúncios dizendo que alguma coisa aconteceria muito em breve, assim, estamos aguardando, né? Semanas já se passaram e a gente fica se questionando. Bom, será que Donald Trump vai pagar para ver, vai avançar? Falava-se, inclusive, na possibilidade de uma operação terrestre, enfim. Muitos apontam que o grande problema seria o day after da retirada de Nicolás Maduro, né? Sempre colocam em perspectiva aquela situação que aconteceu no Afeganistão. Mas não sei se é só isso, né, Mota? Isso me lembra de um ditado que eu acho que vem de uma fábula de Esopo,
que diz que a montanha pariu um rato, né? A expectativa que foi criada era quase da Terceira Guerra Mundial. Tinha gente que apostava que isso era o início da invasão da América Latina, uma ocupação pelos Estados Unidos de todos os países. Teve gente temendo que isso chegasse aqui no Brasil. Até agora, o que aconteceu foi ataques a aqueles pequenos barcos que carregam cocaína e o anúncio, há alguns dias atrás, de um bloqueio naval à Venezuela, mas um bloqueio que seria bastante específico, um bloqueio visando capturar petroleiros que pertencem a uma frota fantasma. São petroleiros ilegais que usam licenças falsificadas e operam no mercado negro, comprando e vendendo petróleo de países, de grupos que estão sancionados. Os Estados Unidos até já fez a apreensão de um desses petroleiros numa ação cinematográfica, parece filme de Missão Impossível, né? Os americanos da Guarda Costeira descem no navio, no petroleiro, com quase 2 milhões de barris de petróleo. É grana, é uma coisa aí entre 60 e 100 milhões de dólares. E até o governo americano anunciou, se eu não me engano, a porta-voz do governo americano, que esse petróleo agora era a posse dos americanos, ia ser vendido. Enfim, foi só isso que aconteceu até agora. Maduro continua no poder, fazendo os seus discursos, dançando, declamando poemas. Outro dia até mostrou um chip de computador, dizendo que a Venezuela ia agora produzir chips de inteligência artificial, mas o chip que ele tinha na mão era de um computador fabricado em 1990. Eu acho que isso é uma metáfora bastante adequada para a situação da Venezuela agora. Você, Nelson Kobayashi, qual é o exercício que a gente pode e deve fazer em relação à manutenção, né, de Maduro no poder e a possibilidade de operação norte-americana para a retirada à força do Maduro? Você acha que os porta-aviões que você mencionou servem mais para pressionar, para tentar forçar uma renúncia dele, por exemplo? Não dá para duvidar aí de nada que venha de Donald Trump em relação a uma incursão terrestre, militar, das Forças Armadas americanas no território da Venezuela. Mas nesse momento, diante de tudo que a gente está vendo, aparentemente o cenário mudou e não haverá. Aparentemente o Nicolás Maduro sentiu a pressão e abriu negociação com os Estados Unidos, que tem muitos interesses, não só os anunciados, os que constam das declarações do presidente americano de combate ao narcotráfico, de combate à ditadura do regime de Maduro, mas tem também os seus interesses comerciais, os seus interesses econômicos, principalmente no petróleo venezuelano, e muito vai se negociar a partir de agora. Para o Nicolás Maduro, vale muito continuar no poder. Para os Estados Unidos, vale muito adentrar, ainda que parcialmente, em parcela desse poder, de modo a beneficiar os interesses americanos. Então, eu acredito que nesse momento os vizinhos estão melindrados, esse é um dos objetivos concluídos. O próprio Nicolás Maduro baixou a guarda, outro objetivo concluído, e os próximos passos serão justamente os benefícios que os Estados Unidos poderão tirar desse cenário todo instalado estrategicamente pelo presidente americano Donald Trump. Pois é, quando o Koba menciona extração de benefícios, o que é preciso considerar, Diego? Porque não faz tanto tempo havia um entendimento de que Donald Trump estava olhando para a América Latina de outra forma, mas seus objetivos, os 2 primeiros dessa lista, tratavam de enfrentamento ao crime organizado / narcotráfico e tentar pensar em uma maneira mais eficiente de impedir a entrada dos imigrantes ilegais. Você acha que passa necessariamente por esses 2 itens ou é preciso considerar outros aspectos também? Eu acho que isso é nota de rodapé, Caniato. O que é preciso considerar nesse caso é que a Venezuela é o maior repositório de petróleo do mundo. E Donald Trump vai poder comprar muito petróleo caso tenha à frente da Venezuela presidente amigo, caso tenha à frente da Venezuela alguém
para chamar de aliado, principalmente se for um aliado que ele ajude a chegar no poder. Isso é praticamente um padrão quando nós observamos que os Estados Unidos começam a se preocupar com a democracia alheia. Enfim, é sempre a desculpa, sempre tem que ter uma versão oficial dos fatos, mas por trás geralmente está escondido algum interesse econômico. O que não muda o fato que essa é uma situação que une o útil ao agradável. É desumano permitir que a ditadura venezuelana prossiga. É desumano prosseguir com esse padrão de milhões de pessoas deixando a Venezuela todos os anos para não morrerem de fome, se amparando, inclusive, no aparato social dos seus países vizinhos, que também têm poucas condições de manter os benefícios sociais para os seus próprios residentes. Então, se resolve um problema do ponto de vista humanitário, que sejam, então, atendidos os interesses norte-americanos. É um preço baixo a ser pago. Agora, não dá para deixar de destacar também como Nicolás Maduro parece viver um mundo paralelo, né? Num mundo onde ele tem uma grande força para fazer frente aos Estados Unidos. Parece que hoje, inclusive, ele criou o próprio Prêmio Nobel da Paz e outorgou o prêmio a si mesmo, como um grande promotor da paz no mundo. Então, já passou da hora de reestabelecimento do poder nas mãos do povo venezuelano e não mais nas mãos de um ditador sanguinário de esquerda como Nicolás Maduro. Pois é, e teve também uma versão que indicava que o tal pecuarista tinha se reunido com o Nicolás Maduro, viu? E tinha pedido para Nicolás Maduro renunciar. E aí muita gente dizia que o tal pecuarista tinha objetivos e anseios comerciais em relação à Venezuela. O que faria? Iria administrar PDVSA? Fico pensando aqui. Bom, a gente vai seguir acompanhando essas movimentações.